John Wesley acreditava que a força espiritual de uma pessoa não é determinada por momentos extraordinários, mas pelos hábitos silenciosos que ela cultiva todos os dias. Ele costumava ensinar que a fé não se sustenta apenas com sentimentos, experiências emocionais ou inspirações ocasionais. Para ele, a fé se fortalece quando alguém escolhe, de maneira constante e intencional, se colocar diante de Deus, muito antes de se tornar conhecido como um dos líderes espirituais mais influentes da história cristã. Wesley já havia compreendido algo que poucas pessoas entendem. Quem decide começar o dia com Deus muda a direção de tudo o que vem depois. Enquanto muitos ainda dormiam, ele já estava desperto. Não porque fosse naturalmente disciplinado ou tivesse facilidade para acordar cedo, mas porque havia tomado uma decisão interior. Seus registros pessoais indicam que frequentemente se levantava por volta das 4 da manhã. Esse horário não era simbólico, nem romântico, era prático. Ele sabia que as primeiras horas do dia são as mais silenciosas, e o silêncio favorece a atenção espiritual. Para Wesley, se o coração não fosse entregue a Deus logo no início da manhã, ele seria puxado por 1000 direções diferentes ao longo do dia. Pensamentos ansiosos, tarefas urgentes, distrações e preocupações tomariam espaço. Por isso, ele escolheu que a primeira voz que ouviria diariamente seria a voz de Deus. Isso não significa que acordava sempre animado. Ele sentia sono, cansaço e desânimo como qualquer pessoa. A diferença é que não deixava esses sentimentos decidirem sua prática espiritual. Wesley acreditava que emoções são instáveis, mas decisões podem ser firmes. E por isso, ele se apoiava na decisão, não na sensação. Desde a infância, a oração já fazia parte de sua vida. Ele cresceu em um ambiente onde buscar a Deus era considerado algo essencial. Essa formação marcou profundamente sua maneira de enxergar o relacionamento com o Senhor. Ainda jovem, começou a perceber que a vida espiritual não se sustenta apenas com boas intenções. Ela precisa de disciplina. Quando se tornou adulto, essa percepção se transformou em método. Wesley passou a organizar sua rotina com extremo cuidado. Ele anotava quanto tempo orava, quanto estudava, quanto lia e até quanto descansava. Para alguns, isso poderia parecer exagero. Para ele, era sabedoria. Ele entendia que o tempo é um recurso precioso demais para ser desperdiçado. Cada dia, em sua mente, era um presente confiado por Deus. E um presente não deveria ser usado de qualquer maneira. Mesmo quando começou a viajar constantemente para pregar, manteve sua disciplina espiritual. Durante décadas, percorreu milhares de quilômetros a cavalo, atravessando estradas longas e muitas vezes perigosas. Enquanto cavalgava, transformava o trajeto em um lugar de oração. Conversava com Deus como quem conversa com alguém presente ao seu lado. Chuva, vento, sol forte ou frio intenso não mudavam isso. O ambiente nunca foi a base de sua espiritualidade. A base era a decisão interior de permanecer em comunhão. Essa atitude revela uma verdade poderosa. A vida espiritual não depende de circunstâncias favoráveis, depende de compromisso. Muitas pessoas acreditam que precisam de silêncio absoluto, clima perfeito ou disposição emocional para orar. Wesley demonstrou que nenhuma dessas coisas é essencial. O essencial é o coração disposto. Outro aspecto central de sua vida era a maneira como se aproximava das Escrituras. Ele não abria a Bíblia de qualquer forma. Antes de ler, orava pedindo entendimento. Depois de ler, orava novamente pedindo aplicação. Ele acreditava que a mente humana pode interpretar mal até mesmo verdades claras se não estiver sensível à direção divina. Para Wesley, oração e Bíblia eram inseparáveis. Ele dizia que orar sem a palavra pode levar a uma fé confusa,
baseada apenas em sentimentos. E ler a palavra sem oração pode levar a uma fé fria, baseada apenas em conhecimento. O equilíbrio, segundo ele, estava na união das duas coisas. Ele comparava a Bíblia e a oração a duas funções vitais do corpo humano. A oração era como respirar, a escritura era como se alimentar. Sem respiração, não há vida. Sem alimento, não há força. Da mesma forma, a alma precisa das duas práticas para permanecer saudável. Seu compromisso com a leitura bíblica era impressionante. Ele estudava com atenção, analisava palavras, comparava textos e refletia profundamente sobre cada passagem. Não fazia isso apenas para ensinar outras pessoas. Fazia porque queria ser transformado. Quando precisava tomar decisões difíceis, buscava direção nas Escrituras. Quando enfrentava críticas, encontrava consolo nelas. Quando se sentia fraco, encontrava renovação nas promessas bíblicas. Para ele, a Bíblia não era um livro distante, era uma voz viva falando ao coração. Essa prática constante moldou sua maneira de pensar, agir e viver. E não demorou para que outras pessoas percebessem isso. Os primeiros seguidores de seu ministério começaram a observar sua rotina e a imitá-la. Homens e mulheres simples passaram a acordar mais cedo para orar. Famílias começaram a ler a Bíblia juntas. Pequenos grupos surgiram com o objetivo de buscar a Deus em comunidade. Não era um movimento baseado em espetáculo religioso. Era um movimento baseado em disciplina espiritual. Historiadores relatam que esse estilo de vida produziu mudanças profundas na sociedade. Comunidades se tornaram mais estáveis. Pessoas abandonaram hábitos destrutivos. Famílias foram restauradas. O impacto foi tão grande que muitos afirmam que aquele movimento espiritual contribuiu para transformar a atmosfera moral de uma nação inteira. E tudo isso começou com algo silencioso: pessoas comuns orando com constância. A intercessão também ocupava um lugar central na vida de Wesley. Ele mantinha listas de nomes de pessoas pelas quais orava regularmente. Não eram orações vagas. Ele se lembrava de necessidades específicas, situações reais, problemas concretos. Se alguém lhe pedia oração, ele anotava. Se visitava uma cidade, orava por ela. Se percebia sofrimento em alguém, levava aquela pessoa diante de Deus, repetidas vezes. Essa prática não vinha de obrigação, vinha de compaixão. Wesley acreditava que orar pelos outros protege o coração contra o egoísmo. Quem intercede frequentemente aprende a se importar de verdade com as pessoas. Ele ensinava que uma fé madura sempre se manifesta em amor prático, e a oração é uma das formas mais profundas desse amor. Antes de cada pregação, ele se retirava para orar. Depois de terminar, orava novamente. Não confiava apenas na força das próprias palavras. Confiava na ação de Deus no interior das pessoas. Ele sabia que mensagens podem impressionar a mente, mas somente Deus transforma o coração. Mesmo quando estava cansado, continuava orando. Há registros de noites em que interrompeu o descanso para interceder por alguém que estava sofrendo. Para ele, a oração não era uma tarefa opcional. Era parte essencial da missão que Deus lhe havia confiado. É importante entender que sua disciplina espiritual não nasceu de uma vida fácil. Wesley enfrentou doenças, críticas, oposição e longas jornadas exaustivas. Ainda assim, manteve seus hábitos espirituais até o final da vida. Isso revela algo profundo. Disciplina não nasce de conforto, nasce de convicção. Ele acreditava que a fé enfraquece rapidamente quando não é alimentada. Por isso protegia sua rotina espiritual como quem protege algo precioso. A sociedade moderna costuma dizer que não há tempo para orar. Wesley demonstrou o contrário. Para ele, a oração não roubava tempo,
ela organizava o tempo. Quando começava o dia com Deus, todo o restante parecia se alinhar melhor. Esse princípio continua verdadeiro hoje. A pressa continua existindo. As distrações continuam disputando a atenção. As preocupações continuam tentando ocupar o primeiro lugar no coração humano. A grande pergunta permanece a mesma: quem fala primeiro à nossa mente? Deus ou o mundo? Wesley decidiu que seria Deus. Mesmo na velhice, quando o corpo já estava cansado, ele continuou mantendo o mesmo padrão espiritual, continuou lendo a Bíblia, continuou orando e continuou buscando a presença de Deus diariamente. Não porque fosse forçado, mas porque sabia que ali estava a fonte de sua força. Esse é o legado mais silencioso e mais poderoso que ele deixou. A prova de que uma vida comum pode se tornar extraordinária quando é sustentada por hábitos espirituais constantes. A história de John Wesley não é apenas a história de um pregador, é a história de alguém que decidiu levar Deus a sério todos os dias. E essa decisão moldou não apenas sua vida, mas a vida de milhares de pessoas ao seu redor. Talvez o maior ensinamento que sua vida transmite seja simples e profundo ao mesmo tempo. A fé não cresce por acaso, ela cresce quando é cultivada. E esse cultivo acontece principalmente em momentos silenciosos, quando ninguém está vendo, quando não há aplausos, quando existe apenas a pessoa e Deus. É nesses momentos escondidos que a fé cria raízes, e raízes profundas sustentam a alma em qualquer tempestade. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa verdade. Compartilhe com alguém que precisa fortalecer a fé e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que edificam, despertam e aprofundam a vida espiritual. Aqui no Voz do Destino, cada mensagem é um convite para crescer mais perto de Deus.